Olá, queridos amigos, que o Senhor Jesus nos abençoe. Estamos aqui de volta com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e agora para o capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E claro, é um capítulo de extrema necessidade para todos nós. Por quê? Porque todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo estão estudando aquilo que o Senhor Jesus trouxe há 2000 anos e que às vezes a gente nem compreendeu. E agora, com o auxílio de Kardec e dos espíritos que trabalharam com ele, nós conhecemos. Então, quais são os títulos de hoje, ou do capítulo? Piedade filial, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, a parentela corporal e a parentela espiritual. E as instruções dos Espíritos vão dizer tão somente um tema. Porque é interessante esse capítulo, viu, meus amigos? É tão somente uma mensagem, embora ela tenha cerca de 3 páginas. A ingratidão dos filhos e laços de família. Isso não é de nosso conhecimento, não é de nossa experiência na vida que temos. Então é muito importante que nós estudemos Honrai a vosso pai e a vossa mãe, que é o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Disse então o Senhor Jesus, e consta de Marcos, de Lucas e de Mateus: sabeis os mandamentos, não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestarei falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. O Senhor Jesus diz que a honra que nós temos que oferecer aos nossos pais é do mesmo nível dos grandes desafios que nós temos aqui na Terra, né? Que é evitar os grandes pecados, entre aspas. Disse ainda o Senhor Jesus, aliás, o Senhor Jesus não, o Decálogo em Êxodo, né? Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. O que é que ele está dizendo isso, né? Por que ele está lembrando isso? Porque, como foi escrito muito antes do Senhor Jesus, era preciso um incentivo para aqueles que tinham vida muito difícil aqui, um bom comportamento, para viver o máximo possível. Porque muito daquilo que antecipa o nosso retorno ao mundo dos espíritos é pelos vícios, pelas consequentes respostas que esses vícios nos dão, não é? Então, vale a pena estudarmos isso lá no capítulo 14 inteiro. E ele começa, Kardec, dizendo da piedade filial. O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e a sua mãe. Se nós não conseguimos amar os pais que nos trouxeram para o mundo, como é que nós vamos amar os outros? É isso que Kardec está nos ensinando. Mas é bem verdade que nós temos espíritos que nós já desenvolvemos o amor em outras reencarnações. Mas ele está dizendo isso aqui para a gente ter motivo de raciocínio, né? Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Meus amigos, o espírito não progride se ele não reencarnar, questão 132 do Livro dos Espíritos. Então, se estamos reencarnados, nós precisamos agradecer a Deus e àqueles que nos trouxeram aqui, mesmo que se não cuidam de nós, mesmo que nunca cuidaram de nós, nós precisamos agradecer, porque estar aqui na Terra é uma bênção, né? Honrai a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-lo, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados que eles fizeram conosco na infância. Ah, mas de mim nunca cuidaram. Por quê? Porque nós tínhamos que passar por isso, não é o meu caso, mas tinha-se que passar por isso por conta daquilo que fez em outras vidas. De qualquer forma, nós temos que honrar o pai e a mãe, que não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los nas necessidades. Ora, se o Senhor Jesus diz para fazer para todos, até para os inimigos, coisas do amor, muito mais nós temos que fazer para os pais. Mesmo porque pode acontecer, né, uma linha de raciocínio, que numa próxima oportunidade no reino dos céus, nós tenhamos que pedir para esses mesmos pais a oportunidade de nos receber aqui na terra. E teremos dado a eles motivos para aceitar facilmente? Pensemos nisso. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Pergunta Allan Kardec no tema seguinte, né? E ele vai utilizar uma palavra do Senhor Jesus,
escrita em Marcos e Mateus, no Evangelho, portanto. E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentaram em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele, Senhor Jesus, lhes respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E, perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Meus amigos, precisamos prestar bem atenção no que o Senhor Jesus disse, porque ele não está, evidentemente, de passando por cima da mãe dele. Não, não, não. Ele está fazendo uma colocação para estudarmos a questão. Nós precisamos aprender a amar aqueles que nos amam, mas nós precisamos também amar aqueles que deram a oportunidade de crescimento para nós através de uma nova reencarnação. E se às vezes a gente não se dá bem com eles, eles conosco, é porque nós temos problemas do passado e somos por isso mesmo, às vezes, inimigos, que precisamos estar juntos para aprender a perdoar e a amar. Então é muito importante que nós entendamos que numa próxima existência pode ser que a gente volte com a mesma mãe, mas pode ser que a gente tenha que pedir para uma outra. E nós teremos merecimento para sermos aceitos com facilidade. Então o Senhor Jesus está dizendo aqui que a gente precisa aprender a amar aqueles que convivem conosco, não os que estão do lado de fora. Amar aqueles que vivem com a gente no dia a dia de nossas vidas, né? Por isso, vai ter mais um ensino que se chama a parentela corporal e a parentela espiritual. Por quê? Porque à medida em que nós amamos as pessoas e as pessoas nos amam, nós vamos criando um vínculo que vão existir quando voltarmos juntos ao plano espiritual e vão ser contínuos para nunca mais mudar. A parentela corporal nem sempre é com alguém que a gente ama, mas é com alguém que a gente precisa desenvolver o amor, disse o Senhor Jesus. Amar o vosso próximo significa que nós precisamos exercitar o amor com todos aqueles que nós temos na nossa convivência, porque todos aqueles que nós temos na nossa convivência vêm do nosso planejamento espiritual, né? E quem é que planeja a nossa vida aqui na Terra? Nós próprios. Questão 258 do Livro dos Espíritos. O próprio Espírito, como disse para Nicodemos, conforme Jesus nos fala no Evangelho, né? É o próprio Espírito que planeja a sua existência. Ninguém sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Por quê? Porque foi ele que planejou isso. E aí, então, vem as instruções dos Espíritos. A ingratidão, que é várias instruções de um único Espírito, que é Santo Agostinho. Esta mensagem, meus amigos, nós precisamos estudar. Nós temos uma família e toda família tem problemas, assim como tem coisas boas. Então, estudemos a mensagem. E aqui nós vamos, evidentemente, pegar só uns trechozinhos importantes, mas toda a mensagem é importante, né? Então vamos lá. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Então, se nós somos ingratos diante da família, somos egoístas. Quando deixa a terra, o espírito leva consigo as paixões e as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço. A gente se melhora lá pela consciência, mas vai ter que vir aqui da prova e permanece estacionário lá até que deseje receber a luz. Onde? Na Terra, através de uma nova experiência. Continua o benfeitor Santo Agostinho. Por fim, após anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou, nós é que escolhemos, e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Qual será o seu procedimento na família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. Então nós decidimos, nós é que temos que colocar em prática. Se nós decidimos nascer com esse ou com aquele, com essa ou com aquela mãe ou pai, nós precisamos lembrar que nós é que escolhemos, com o dever de fazer o que precisa ser feito. Vai dizer ainda
o grande Santo Agostinho. Compreendei agora o grande papel da humanidade. A tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer, disse ele. Meus amigos, nós passamos aqui na Terra algo que está ao alcance da nossa possibilidade. Porque, em geral, a não ser que a gente teime, nós estamos vivendo aquilo que nós pedimos e que os benfeitores deixaram em função da nossa condição, da nossa capacidade. Então, ninguém está passando por castigo aqui, não. Nós estamos passando por aquilo que pedimos de acordo com a nossa potência espiritual. E, por último, aqui para o nosso assunto, acolhei-os, portanto, como irmãos. Todos os espíritos que estão conosco, pai e mãe, são irmãos nossos. Espíritos são irmãos nossos. Auxiliai-os e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que a seu turno poderão salvar outros. Então, quando nós socorremos alguém, eles também vão aprender. E aí eles também vão aprender a socorrer outros, dando oportunidade para todos nós, por isso mesmo, para crescermos. Pensemos nisso, meus amigos, mas não deixemos de estudar por inteiro Honrai a vosso pai e a vossa mãe, que é o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que nós saibamos fazer isso lentamente, para irmos compreendendo o que é dito em todo o Evangelho. Muito obrigado a todos, muita paz e que o Senhor Jesus nos abençoe.